Existe um momento do dia em que tudo fica em silêncio, mas a sua mente não para. Você deita, fecha os olhos e mesmo assim sente que algo não está certo. Como se houvesse uma tensão invisível no ar. Como se você estivesse tentando se proteger de algo que nem consegue explicar. Já sentiu isso? Aquela sensação de vulnerabilidade, de que por mais que você tente manter o controle, alguma coisa pode escapar a qualquer instante. Agora imagine viver com a certeza de que existe uma proteção real ao seu redor. Constante, firme, inabalável. Não uma sensação passageira, mas uma presença que guarda cada passo seu, mesmo quando você não percebe. E se essa proteção não dependesse das circunstâncias, nem do que está acontecendo lá fora, mas de algo muito mais profundo? Hoje, você vai entender o que significa estar verdadeiramente protegido. Não de forma teórica, mas de um jeito que você possa sentir. Porque existe uma promessa antiga que atravessou gerações, sustentou pessoas em momentos de perigo e trouxe paz em meio ao caos. E o mais impressionante é que essa promessa continua disponível para você, exatamente agora. Mas antes de tudo, você precisa perceber uma coisa que quase ninguém percebe quando busca proteção. O silêncio. Antes da proteção, antes de qualquer sensação de segurança aparecer, existe um espaço que quase todo mundo evita. O silêncio. Não o silêncio ao redor, mas aquele que acontece dentro de você quando as distrações acabam. É nesse ponto que muita gente se sente desconfortável, porque é ali que os pensamentos mais intensos surgem. Inseguranças, dúvidas, lembranças, tudo vem à tona ao mesmo tempo. Só que existe algo importante que quase ninguém te diz. Esse silêncio não é um vazio, é um portal. É exatamente nesse lugar, onde parece que você está sozinho com seus próprios pensamentos, que a percepção da proteção começa a nascer. Porque enquanto tudo está barulhento dentro de você, é impossível perceber qualquer tipo de paz verdadeira. Quando o Salmo 91 fala sobre habitar em um lugar seguro, ele não está falando apenas de um espaço físico, está falando de um estado interno, um lugar onde sua mente desacelera, onde o medo perde força, onde você começa a sentir que não precisa lutar o tempo todo para se manter firme. E aqui está o ponto que muda tudo. A proteção não começa fora. Ela começa no momento em que você consegue permanecer nesse silêncio sem fugir dele. Porque é ali que você começa a perceber que não está desamparado como imaginava. Agora, presta atenção nisso. Se o silêncio revela o que está dentro, o próximo passo é entender o que realmente tem dominado seus pensamentos sem que você perceba. Quando o medo fala mais alto, existe uma voz que surge sem pedir permissão. Ela aparece nos momentos mais inesperados e começa a construir cenários que ainda nem aconteceram. Faz você duvidar, hesitar, recuar. E quando você percebe, já está preso em pensamentos que drenam sua energia e tiram sua paz. Esse é o medo quando assume o controle. O problema não é sentir medo. O problema é quando ele passa a decidir por você. Quando ele define seus limites, enfraquece sua confiança e faz parecer que você está sempre exposto. E quanto mais você tenta ignorar, mais ele insiste, porque o medo cresce no silêncio mal compreendido. Mas existe um detalhe poderoso no ensinamento do Salmo 91 que muda completamente essa dinâmica. Ele não nega a existência do perigo. Ele revela que, mesmo diante dele, existe uma proteção ativa, constante, que não depende da sua força nem da sua capacidade de prever tudo. Isso significa que você não precisa vencer o medo sozinho. Existe uma diferença entre estar com medo e estar desprotegido. E quando você começa a entender isso, algo muda dentro de você. O medo perde autoridade, porque já não é mais ele quem define a realidade. Agora surge uma pergunta que poucas pessoas têm coragem de encarar. Se você não pode controlar tudo, então por que ainda tenta sustentar essa ilusão? A ilusão do controle. Existe uma pressão silenciosa que faz você acreditar que precisa antecipar tudo, prever tudo,
evitar qualquer risco, como se a sua segurança dependesse exclusivamente da sua capacidade de manter tudo sob controle. Só que, quanto mais você tenta controlar, mais percebe que sempre existe algo fora do seu alcance. E é exatamente aí que nasce a ansiedade. O ensinamento do Salmo 91 aponta para um caminho completamente diferente. Ele não te convida a controlar o ambiente, mas a confiar em uma proteção que não falha. Isso muda o foco. Você deixa de gastar energia tentando dominar o que é incerto e começa a se apoiar em algo que permanece firme, independente das circunstâncias. E aqui está o ponto que poucos percebem. A necessidade de controle não traz segurança real. Ela só cria uma sensação temporária, porque basta algo sair do esperado para tudo desmoronar. Já a confiança verdadeira não depende do que acontece fora. Ela permanece estável mesmo quando tudo parece instável. Quando você solta essa ilusão, não significa que perde o controle da sua vida. Significa que você para de carregar um peso que nunca foi seu. E é nesse momento que uma nova percepção começa a surgir. Uma percepção de que existe algo ao seu redor que sempre esteve ali, mesmo quando você não notava. Mas então surge uma questão inevitável. Se você não está sozinho e não depende apenas de si, que proteção é essa que te acompanha o tempo todo sem que você veja? O refúgio invisível que nos cerca. Existe uma proteção que não faz barulho, não chama a atenção e muitas vezes passa despercebida. Você segue sua rotina, toma decisões, enfrenta desafios e nem sempre percebe quantas situações poderiam ter terminado de outra forma. Nem tudo que não aconteceu foi coincidência. Existe um cuidado silencioso atuando onde seus olhos não alcançam. O Salmo 91 revela essa realidade de forma direta. Ele descreve um abrigo que não depende de paredes, um refúgio que não pode ser abalado por circunstâncias externas. Não é algo que aparece apenas em momentos extremos, mas uma presença constante, que acompanha cada passo, cada escolha, cada instante. O mais curioso é que essa proteção não exige que você veja para existir. Ela continua agindo mesmo quando você duvida, mesmo quando esquece, mesmo quando se sente sozinho. E quando você começa a perceber isso, sua forma de enxergar a vida muda. O que antes parecia sorte, começa a revelar um padrão de cuidado. O que parecia acaso, começa a fazer sentido. E então surge uma nova forma de segurança, mais profunda, mais estável, não baseada no que você controla, nem no que você entende, mas naquilo que permanece firme, mesmo quando tudo parece incerto. Só que essa proteção não se comunica da forma que você está acostumado. Existe uma linguagem própria, e entender isso muda completamente a forma como você percebe a realidade. A linguagem espiritual da segurança. Você foi ensinado a confiar no que vê, no que pode tocar, no que pode provar. Mas a segurança que o Salmo 91 descreve não segue essa lógica. Ela não se impõe de forma óbvia, ela se revela de maneira sutil, quase imperceptível para quem está distraído ou preso apenas ao que é visível. Essa proteção se manifesta em detalhes que muitos ignoram. Uma decisão que você quase tomou, mas algo te fez recuar. Um caminho que parecia certo, mas algo dentro de você alertou. Uma situação que poderia dar errado, mas por algum motivo, não deu. Isso não é apenas coincidência. Existe uma direção silenciosa acontecendo. A linguagem dessa segurança não é baseada em evidências imediatas, mas em percepção. É um tipo de entendimento que cresce quando você aprende a prestar atenção além do óbvio. Quando você começa a perceber esses sinais, algo muda. Você deixa de se sentir exposto e passa a reconhecer que existe um cuidado ativo guiando seus passos. E quanto mais você desenvolve essa sensibilidade, mais clara essa proteção se torna. Não porque ela aumentou, mas porque agora você consegue perceber o que sempre esteve ali. Só que existe um ponto essencial que precisa ser entendido para que essa percepção não se torne frágil. Porque essa proteção não significa que você nunca enfrentará dificuldades. Proteção em meio ao caos, não fora dele.
Existe uma expectativa silenciosa de que estar protegido significa viver sem problemas, como se a verdadeira segurança fosse medida pela ausência de dificuldades. Mas o Salmo 91 apresenta uma visão completamente diferente. Ele não promete uma vida sem desafios. Ele revela uma presença que permanece firme mesmo quando tudo ao redor parece instável. Isso muda tudo, porque na prática você continua enfrentando dias difíceis, situações inesperadas, momentos de pressão. A diferença é que você não atravessa isso sozinho. Existe uma sustentação que impede que aquilo que vem de fora destrua o que está dentro de você. A proteção não está em evitar o caos, mas em não ser consumido por ele. É como estar no meio de uma tempestade e, ainda assim, manter um ponto de equilíbrio que não se rompe. E quando você começa a entender isso, algo dentro de você se fortalece. O medo perde intensidade, a ansiedade diminui, e surge uma confiança que não depende das circunstâncias. E aqui está o detalhe mais importante. Essa paz não é apenas uma ideia, ela pode ser sentida, não só na mente, mas no seu próprio corpo. O corpo também precisa sentir paz. Você pode entender tudo isso racionalmente e ainda assim continuar tenso por dentro. Porque a paz que o Salmo 91 revela não é apenas um pensamento, é uma experiência completa. Ela precisa alcançar o seu corpo, desacelerar sua respiração, aliviar a pressão nos ombros, silenciar aquele estado constante de alerta que te mantém cansado mesmo sem perceber. Repara como seu corpo reage quando você está preocupado. Respiração curta, músculos contraídos, mente acelerada. Agora imagina o oposto. Uma respiração mais profunda, o ritmo desacelerando, uma sensação de segurança começando a ocupar espaço dentro de você. Isso não acontece por acaso. Quando você se conecta com essa proteção, o seu corpo responde. Existe um ponto em que você para de apenas ouvir sobre segurança e começa a sentir que está seguro. E quando isso acontece, sua mente acompanha. Os pensamentos perdem intensidade, o medo diminui, e aquela urgência constante começa a desaparecer. Esse é o tipo de paz que sustenta de verdade. Não depende do ambiente, não depende do momento. Ela se estabelece dentro de você. E quando isso se fortalece, algo poderoso começa a acontecer com aquilo que você diz para si mesmo. O poder das palavras, que blindam a mente. Existe uma conversa acontecendo dentro de você o tempo todo. Mesmo quando você não percebe, sua mente está repetindo ideias, reforçando crenças, construindo interpretações sobre tudo o que acontece. E é exatamente aqui que muita gente se enfraquece sem perceber. Porque palavras internas negativas criam um ambiente de insegurança constante. O Salmo 91 mostra um caminho diferente. Ele ensina a declarar proteção, a afirmar confiança, a estabelecer uma verdade que vai além do que você sente no momento. Quando você começa a alinhar suas palavras com essa verdade, algo muda dentro de você. Sua mente deixa de alimentar o medo e passa a sustentar segurança. Não se trata de repetir frases vazias, mas de assumir uma posição. Quando você afirma que está guardado, que existe uma proteção ao seu redor, sua mente começa a reorganizar tudo à sua volta. O foco muda, a percepção muda, e aquilo que antes parecia ameaçador perde força. E quanto mais você pratica isso, mais sólido você se torna por dentro. As palavras deixam de ser apenas sons e passam a funcionar como uma proteção ativa, que fortalece sua mente em qualquer situação. Só que existe algo ainda mais forte do que palavras bem direcionadas. Algo que prova, de forma concreta, que essa proteção já esteve presente na sua vida mesmo quando você não percebeu. Memórias de livramento que você esqueceu. Você já parou para pensar em quantas vezes algo poderia ter dado errado, mas não deu? Situações que, olhando hoje, claramente poderiam ter terminado de outra forma. Decisões que você quase tomou, caminhos que quase seguiu, momentos em que tudo parecia incerto, mas de alguma forma você saiu ileso. O problema é que a mente humana tem uma tendência. Ela esquece rápido aquilo que deu certo e se prende ao que causa medo, e com isso,
Você perde a percepção de quantas vezes já foi protegido ao longo da sua própria história. Não por acaso, mas por um cuidado que estava atuando mesmo quando você não reconhecia. Quando você começa a revisitar essas memórias, algo muda dentro de você. A sensação de vulnerabilidade diminui, porque agora você tem evidências pessoais. Não é mais só uma ideia, é algo que já aconteceu com você. Isso fortalece sua confiança de um jeito que nenhuma explicação externa consegue fazer. E aqui está o ponto que transforma tudo. Se você já foi guardado antes, o que faz você acreditar que agora está sozinho? Essa percepção começa a reconstruir sua segurança de dentro para fora. Só que essa proteção não é apenas algo que aconteceu no passado. Ela continua presente, constante, mesmo nos momentos em que você mais se sente isolado. A presença que nunca se afasta. Existem momentos em que a solidão parece real demais. Mesmo cercado de pessoas, você pode sentir que está enfrentando tudo sozinho. É nesse ponto que a mente tenta convencer você de que não há ninguém ali, de que a responsabilidade é toda sua, de que você precisa dar conta de tudo sem apoio. Mas o Salmo 91 revela algo que confronta diretamente essa sensação. Ele mostra que a proteção não é apenas um ato isolado, é uma presença contínua. Não entra e sai, não depende do seu estado emocional, não se afasta quando você se sente fraco. Ela permanece. Isso significa que mesmo nos seus dias mais difíceis, quando sua força parece pequena, você não está desamparado. Existe um acompanhamento constante, silencioso, mas firme. E quando você começa a perceber isso, a solidão perde espaço, porque você entende que não precisa sentir para que seja real. A presença não falha. Mesmo quando você duvida, ela continua. Mesmo quando você não percebe, ela permanece. E essa constância começa a criar dentro de você uma nova forma de encarar os desafios. Porque a partir daqui, não se trata mais apenas de reconhecer essa proteção. Se trata de como você responde a ela na prática, no seu dia a dia, transformando medo em confiança viva. Chega a um ponto em que entender não é suficiente. Você já percebeu a proteção, já reconheceu os sinais, já lembrou dos livramentos. Agora a questão é outra. Como isso muda a forma como você vive a partir de hoje? O Salmo 91 não fala apenas de proteção, ele aponta para uma resposta. Confiar não é algo passivo, é uma decisão diária. É escolher, mesmo diante da incerteza, não alimentar o medo. É agir sem estar paralisado. É continuar avançando mesmo quando nem tudo está claro. Isso não significa ausência de dúvida, significa não ser dominado por ela. A confiança viva se constrói quando você começa a reagir de forma diferente às situações que antes te travavam. Aquilo que antes gerava ansiedade, agora encontra resistência dentro de você. Não porque o problema desapareceu, mas porque você mudou a forma de se posicionar. E quanto mais você pratica isso, mais natural se torna. A confiança deixa de ser um esforço e passa a ser um estado. Você não precisa se forçar o tempo todo, porque algo dentro de você já foi ajustado. E é exatamente aqui que tudo converge. Porque quando você chega nesse nível de entendimento e prática, uma verdade se torna impossível de ignorar. Você está guardado, mesmo sem ver. Existe uma verdade que não depende do que você sente, do que você vê ou do que está acontecendo ao seu redor. Você está guardado. Não como uma possibilidade, mas como uma realidade que continua firme, mesmo quando sua percepção oscila. O Salmo 91 deixa isso claro ao afirmar, em palavras por extenso, que aquele que se abriga na presença divina encontra segurança, que nenhum mal tem poder final sobre sua vida, que existe um cuidado ativo protegendo cada passo, cada decisão, cada momento. Isso não é condicionado ao seu estado emocional. É uma promessa que permanece. Agora tudo faz sentido. O silêncio que te preparou, o medo que perdeu força, o controle que você soltou, a proteção que você começou a perceber, a paz que alcançou seu corpo,
As palavras que fortaleceram sua mente, as memórias que provaram o cuidado, a presença que nunca se afastou e a confiança que você desenvolveu. Tudo te trouxe até aqui. E aqui está o ponto que você não pode ignorar.